Fala, pô, Magrão, você tá morando no Morumbi? Eu tô. Ah, vamos falar com o seu Tele e tal. Aí eu falei, puxa, medo do seu Tele, né? Mas medo do bem, né? Aí ele me chamou um dia, ela acabou o treino, eu quero falar com você lá na minha sala. Aí eu falei, cara, lá vem dura, será que eu fiz alguma coisa assim que ele não gostou, né? Ele falou, você quer vir morar aqui? Eu falei, claro, seu Tele, quero vir morar aqui. Ele falou, você já tem carro? Eu falei, não tenho carro não, seu Tele, o dinheiro que eu tô ganhando aqui não dá pra comprar carro ainda não, tô ajudando meu pai. Aí ele falou assim, ó, tá vendo aquele fulano, ciclano, beltrano lá, ó? Já passou igualzinho você. Morava lá no Morumbi, aí botei pra morar aqui. Aí passou uma semana, 2 semanas, aqui tem horário. E outra, aqui tem horário e aqui tem que chegar antes pra treinar. Então ele deu alguns conselhos pra mim que mudaram a minha vida. Eu fiquei morando 2 anos e 8 meses quase lá no CT da Barra Funda. Porque ele falou assim, ó, não sai. Por quê? Você vai alugar apartamento, você vai gastar. Aqui tem tudo pra você. Segundo, se tem carro, compra um carro e fica 2 anos com ele. Eu fiquei 2 anos e ainda vendi pro França na época. Olha só. E aquilo que eu acho que pra mim foi fundamental. Chegar antes do treino e sair depois. É um dos principais fundamentos que eu acho que eu tive quando eu joguei bola foi o passe. Errava pouco passe, passo curto, passo médio, passo longo. E aí eu chegava e ia pro paredão. Paredão. E foram coisas que me ajudou como profissional do futebol, né? Chegar antes, ser o primeiro a chegar, o último a sair, dormir cedo, economizar quando você está começando. Foram coisas que eu levo para a vida inteira, até o dia de hoje. Agora uma pergunta de um São Paulino aqui. O Tele era um cara, um dos treinadores, assim, bem diferente, bem especiais. Eu assim. acho que o Tele, para mim, pena que a gente não conseguiu, né, fazer não é uma biografia. Porque hoje os treinadores de futebol no Brasil, eles não escrevem. Você vê aí, quase você não tem. Você tem biografia, mas você não tem uma cartilha, ensinamentos. Sua técnica. A técnica, sabe? Os portugueses fazem muito hoje isso, né? Por isso que estão dando certo, porque os caras escrevem, né? Escrevem, ó, o meu modelo de jogo é esse. Essa é a minha cultura, né? Essa é a minha cultura, isso. Passando, né? Então, eu, inclusive, o nosso CFA, onde a gente está aqui, chama CFA Tele Santana. Eu homenageei ele, né? Que demais. A gente fez uma homenagem, trouxemos o René, o filho dele, aqui no dia da inauguração, tudo. Ele me ensinou muito mais do que ser um bom jogador. Ele me ensinou a ser um homem profissional. É mesmo? Que ele era esse paizão, assim? Todo mundo que você entrevistar aí da época do seu Tele vai falar assim, eu poderia ter ouvido mais do seu Tele. Olha só. Porque o cara cruzava errado, ele parava até o cara cruzar certo, né? O cara se posicionava mal, ele parava até o cara se posicionar bem. Quando o cara errava, ele é aquele chato que te ajude, que te ajuda sempre, né? Então, foi um processo curto, mas um processo que eu adquiri muita coisa a nível profissional com o seu Tele. E ele era mais do que um treinador, ele era um educador do futebol, coisa que hoje a gente tem pouco, e apesar também de hoje ser uma geração totalmente diferente. Interessante. E não à toa o São Paulo ganhou tudo que ganhou quando ele estava... Sim, foi uma geração aí de 90 até 94, uma geração que ganhou tudo, né? Aí em 96 ele para. Aí eu pego um processo um pouco assim de reformulação, né, do São Paulo. De 95 até 2000, eu joguei praticamente 5 anos e meio no São Paulo. Foram 2 campeonatos paulistas e uma final da Copa do Brasil que a gente perdeu em 2000 pro Cruzeiro. Mas, cara, foi uma escola para mim. Quando eu saí em 2000 do São Paulo, eu estava preparado com um chip de vencedor para chegar em qualquer lugar do mundo e ganhar. Muito bom. Como homem e como profissional. E nessa época do São Paulo, você já tinha ido para a seleção? Não, eu fiquei de 95 até 2000, né? Aí passaram vários técnicos lá, Parreira, Muricy, Dário Pereira, Mário Sérgio, Carpegiani, passou técnico pra caramba. Eu sempre fui o cara que joguei, né? Mas eu nunca me destaquei individualmente, porque eu jogava de lateral, jogava de zagueiro, jogava de... Todo treinador queria... Era o Coringa. Mas nunca me destaquei individualmente. Pelo contrário, né? A torcida não queria nem me ver, às vezes, depende do jogo. É mesmo? Saí vaiado, fui criticado, mas fui o cara que sempre pensou a nível coletivo, né? Eu pensava assim, um dia vai chegar a minha hora, né? Sim. Muitas vezes a gente está dentro de uma profissão
que você acha que ninguém tá te vendo. Sempre tem alguém que vai te ver e vai te apoiar e vai te dar a oportunidade. E no tempo certo de Deus, você vai ser colocado no momento certo de honra. Né? E eu sempre pensava assim, né? Mas eu, com muito jovem, criei liderança dentro de São Paulo. Né? Foi um período também de Deus. Eu acho que eu precisava passar por aquele período. Foram 5 anos e meio onde boa parte dos atletas que hoje aceitaram Jesus, eu fui um canal para a vida deles também. Eu ia te fazer essa pergunta, porque eu li, né? A gente faz sempre uma biografiazinha ali sobre o convidado. E você, em algum lugar eu li assim, que você encarava muito assim, né? Eu sou um missionário disfarçado aqui de jogador, né? Como é que era isso para você, assim, né? Como é que você encarou isso? Quando que esse entendimento veio para você? Cara, eu acho que quando você aceita Jesus, você quer levar para as pessoas aquilo que você tem de maior. O que eu tinha de maior era Deus. Não, é Deus. E naquele Continua. Mas naquele momento lá, foi um momento de transição. São Paulo tinha que reformar o Morumbi, aquela geração vitoriosa acabou saindo. Teve uma reformulação. Naturalmente, começou a dar oportunidade para os jogadores da base. E eu fui um deles. Aí tinha Álvaro, Fabiano, França, Fábio Aurélio, Edu, Marcelinho Paraíba. Tem um monte de jogador que passou por lá. E, cara, eu, na verdade, pela minha pouca idade que eu tinha, eu era um missionário lá dentro mesmo. Quantas vezes eu levei gente para orar lá dentro, né? Axel, Fabiano, Bordon, Dodô, esses caras, Rogério Pinheiro. Eu já contei, acho que eu levei para a igreja uns 8. Né? Tinha um culto lá na Zona Sul. A gente começou a fazer uns cultos de atletas lá de segunda-feira. E boa parte dessa rapaziada a gente levava segunda-feira lá para congregar, acabaram se congregando, acabaram casando na igreja. E hoje são rapaziada aí que tá firme no Senhor. Eu sempre digo, né, que eu acho que Deus, ele usa cada pessoa dentro da sua profissão, porque muitas vezes um atleta ele pode chegar para falar para um dirigente, para um jogador, coisa que o missionário, o presbítero e o pastor não pode. Pessoal Entendeu? Sim. Então, aí eu conheci a minha esposa também em 97, né? Aí em 98, casei em 99. Deus foi projetando, eu peguei... eu e minha esposa éramos líderes de jovens lá na igreja, lá na Zona Sul, que a gente frequentava. Que demais! A gente tinha lá as tribos, né? Eram 12 tribos e cada tribo tinha um casal líder, né? Então, eu era minha esposa, a gente ia fazer de quinta-feira visitas nas comunidades, evangelizar no Farol. E eu ia pra guerra, velho. Eu ia evangelizar. Você acha que